Onde houver dois ou três, ali é. Boa noite, irmãos. Vamos começar nosso estudo bíblico. O pessoal vai chegando aí, mas temos compromisso com o horário. Vamos orar? Ora por nós aí, Igor. Amém. Amém. Senhor Deus Pai amado, te agradeço, Senhor, por mais um dia. Amém, Senhor. Senhor, venha nos capacitar, Senhor, venha abrir nossos olhos, nossos entendimentos, para que possamos viver o Senhor tem para nós. Amém. Venha capacitar o pastor Mateus. Amém, Senhor. Senhor, abençoe ele e a vida dele. Amém, Pai. Amém. Te agradecemos. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Nosso irmão Vitor, no último estudo, chegou ao versículo 49. Você foi do 35 ao 49? Do 35 ao 49. E hoje nós iremos do 50 a 58. O assunto de 1 Coríntios 15 é a ressurreição, né? Tanto a de Cristo que garante tanto a de Cristo como a nossa. A de Cristo garante a nossa ressurreição, né? O versículo 35 até o 49, que foi a última lição, nos mostra que a ressurreição é tão certa, é garantida, e mostra o corpo que é primeiro plantado na terra para nascer outro. O texto mostra para nós que existem corpos terrestres e corpos celestes, mostrando para nós que seremos ressuscitados, mas não com o corpo que estamos agora, no sentido de mortalidade e corrupção. Não é que a ressurreição te garante um outro corpo, no sentido de você vai mudar de fisionomia, não é isso não. A ressurreição te garante um outro corpo no estado que está. Então, você vai ressuscitar, muito provavelmente, a Bíblia não deixa margem para pensarmos diferente, do jeito que você é, mas com um corpo incorruptível. Pastor, eu não gosto do meu cabelo. Acho que você vai ressuscitar com o mesmo cabelo. Não gosto do meu corpo. Eu acho que é o mesmo corpo, mesma aparência, mas um corpo incorruptível. Então, se existe o corpo celeste, terreno, também existe o corpo celeste. Planta-se o natural, o terreno, para colher o celeste, o espiritual. Quando a Bíblia diz aqui corpo espiritual, a ideia é um corpo glorificado. É este corpo que estamos aqui glorificado, tá? E aí chegamos no versículo 50, 1 Coríntios 15, 50. Olha o que o texto diz, né? Isto afirmo, Paulo está dizendo, não tem medo de errar, estou afirmando. Ô irmãos, é até um parêntese aqui, né? Mas a gente precisa mais de afirmar no púlpito. A gente precisa de mais pessoas afirmando coisas no púlpito. Porque eu acho, eu penso, eu imagino, não interessa. O que interessa é o que a Escritura Sagrada diz. E Paulo está dizendo isso, afirmo. E por que é que Paulo está dizendo que afirma? Paulo está dizendo que afirma porque ele é um homem inspirado por Deus. O que Paulo está escrevendo aqui está baseado naquilo que chamamos de inspiração divina. E dentro da teologia nós estudamos a inspiração divina como a ideia da revelação especial. Olha que interessante, nós temos dois tipos de Deus revelar-se aos homens. A revelação especial, vocês querem que ligue o ar? Não. A revelação especial e a revelação geral. Revelação especial é a inspiração bíblica, é a Sagrada Escritura, obrigado. E a revelação geral é a criação. Então Deus se revela por meio da Escritura, revelação especial. E Deus se revela por meio da revelação geral. Quando Paulo diz isto, afirma, ele está dizendo que ele está certo do que ele está falando, e ele está certo do que ele está falando, porque ele é inspirado por Deus. Isso afirma, eu tenho certeza do que eu estou falando. Irmãos,
Essa igreja é a igreja mais problemática do ministério de Paulo. Essa igreja, no capítulo 15, está duvidando da ressurreição. Mas Paulo continua chamando aquela igreja de irmãos. Isso afirmo irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Isso afirmo irmãos. Ô meu irmão, talvez você já pensou assim, não tem jeito para a nossa igreja mais não. Tem jeito para fulano mais não. Tem jeito para Beltrano mais não. Mas Paulo está chamando fulano e Beltrano de irmão. Do 1 ao 4, divisão na igreja. Capítulo 5, o homem está deitando com a mulher do pai. Capítulo 6, o povo está mandando o crente na justiça. Capítulo 7, o povo está divorciando. Do 8 ao 10, o povo está idolatrando. No 11, a mulher não quer ser submissa ao marido. No 11, ninguém está respeitando a ceia do Senhor. No 12, no 13, as pessoas estão valorizando mais o dom do que o amor. No 14, as pessoas estão valorizando mais o dom de línguas do que a profecia. No capítulo 15, o povo está duvidando da ressurreição. Só erro na igreja. E Paulo está chamando aquelas pessoas de irmãos. Eu sou inspirado por Deus e eu estou chamando você de irmãos. Isto afirmo, meus irmãos. Quem aqui pode virar para o outro e dizer, você não é meu irmão? Você não é meu irmão porque você está pecando nisso. Você não é meu irmão porque... Se nasceu de novo é irmão. Se é falso crente está aqui dentro, não é irmão. Se é herege está aqui dentro, não é irmão. Paulo disse que com os hereges a gente não deve nem sentar para comer. Sabia? Está isso na Bíblia. Com quem diz que é crente e não é crente, não deve nem sentar para comer. Está na Bíblia. Agora, irmão em Cristo, como poderemos não valorizar os nossos irmãos? Por causa do pecado deles. Agora, isso aqui não é para passar a mão na cabeça. Então pode viver uma vida de pecado. Uma coisa é uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ser chamado de irmão e estar aqui entendendo a sua limitação não é te aceitar na vida de pecado. É entender que você ainda não foi glorificado. Então não aceitamos nenhuma prática de pecado aqui na igreja. Mas sabemos que você ainda não foi glorificado e é por isso que você ainda peca. É por isso que eu ainda peco. Pecado na vida do cristão é acidente. Mas ninguém aqui está autorizado a não chamar alguém aqui que é cristão de verdade de irmão. Vamos de mãos dadas, juntos, até o dia de Cristo. Irmãos. Aí o que ele quer falar para os irmãos, que é o assunto do estudo? Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Do que é que Paulo está falando aqui? Do nosso estado natural. Paulo está dizendo que o corpo que temos, como temos, não pode herdar o reino dos céus. Nós precisamos de uma transformação no corpo para herdar o reino de Deus. Nós já vivemos no reino de Deus, porque desde a vinda de Cristo, o reino de Deus é estabelecido. Desde a vinda de Cristo, ele estabelece o reino. Só que nós sabemos que ainda falta a totalidade deste reino, naquilo que cremos ser o novo céu e a nova terra. Só que esse texto também pode estar se referindo ao céu. Quem morre aqui vai para o céu, maravilha. Mas a ressurreição dada a vinda de Cristo requer a transformação do corpo. Aí sim o sentido do texto, para entrar no reino eterno de Deus. Você morre e você vai para o céu, é fato, mas o seu corpo não está lá. O seu corpo está na sepultura. Agora, quando Cristo vier, acontecerá a ressurreição, e junto com a ressurreição, a glorificação. Porque se não tiver ressurreição junto com glorificação, ressuscitar apenas o seu corpo, do jeito que é, não é possível herdar o reino de Deus. Por quê? Porque o corpo é corrupto. E lá, na eternidade, no reino eterno, não haverá mais corrupção, não haverá mais pecado, não haverá mais morte, também não haverá mais choro, também não haverá mais pranto, também não haverá mais luto, não haverá a menor possibilidade de queda. Satanás já terá sido lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás, nesse exato momento, já vimos isso aqui 1000 vezes, está na terra, ao nosso derredor, correndo e procurando a quem possa tragar, mas vai chegar um dia que será lançado no lago de fogo e enxofre. Naquele grande dia, no dia de Cristo, no dia do juízo, onde ele receberá a sua sentença.
E enquanto ele e os seus demônios e os ímpios estiverem no lago de fogo e enxofre, a igreja vitoriosa do Senhor Jesus Cristo estará entrando para o reino eterno. Mas na situação que nós estamos aqui, não é possível entrar neste reino eterno. A carne e o sangue, ou seja, o corpo como estamos aqui, não pode herdar o reino de Deus. Ainda somos corruptos no corpo. Claro que fomos justificados, declarados sem culpa porque cremos em Deus. E Jesus pagou o nosso pecado na cruz. O nosso espírito está pronto, mas a carne não. A carne é fraca. Nós ainda padecemos nessa carne. Nós ainda temos que lutar contra os pecados. Temos que lutar contra a ansiedade. Temos que lutar contra o desespero. Temos que lutar contra a mentira, contra a raiva, contra o ódio, contra a prostituição. Temos que lutar. Se você não quiser lutar, não vem para o reino de Deus, não. Porque reino de Deus é luta. Reino de Deus é batalha. A Bíblia, em Gálatas capítulo 5, mostra para nós que nós estamos eternamente numa luta da carne contra o espírito. Ira, dissensão, facção, está tudo lá nas obras da carne. E no fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Um de um lado, outro do outro, fazendo guerra. É isso que é nos mostrado aqui como corrupção. O nosso corpo ainda é corruptível. É por isso que ainda nos iramos. É por isso que ainda pecamos. É por isso que ainda erramos, porque nós estamos em um corpo corrupto. Agradeça a Adão, mas a você também. Se você estivesse no lugar de Adão, você pecaria igual a Adão. Você erraria igual a Adão, porque todos os dias você erra. Todos os dias você falha. Alguém aqui, porque a última vez que eu vi vocês foi domingo. De domingo para cá, alguém não pecou? De domingo para cá, alguém pode levantar a mão e falar assim, pastor, não pequei não. Pecamos nos olhos, pecamos nos pensamentos, pecamos nas ações, pecamos nas falas. Olha isso. Você sabe o que fazer. Se você não faz, você está pecando. A Bíblia diz que saber fazer o bem e não fazer é pecado. Então nós estamos cercados por uma série de corrupções e esse corpo ainda é corrupto. Isso não pode herdar o reino dos céus. Alguma coisa tem que mudar. É a chamada glorificação. Graças a Deus por isso. É sermos ressuscitados com corpos de glória. Corpos como o de Cristo. E é isso que o texto a partir do versículo 51 vai nos mostrar, né? Eis que vos digo um mistério. Mistério no Novo Testamento, irmãos, nunca é algo que não é revelado. Mistério no Novo Testamento é algo que outrora não era revelado. Porque tem gente que fica muito vivendo no mistério. Ah, é mistério, ah, é mistério, ah, é mistério. Uma revelação nova para a época. Porque tem gente que, como é que foi o culto? Foi mistério. E a pregação? Foi mistério. Eu tenho mistérios com Deus. Mistério no Novo Testamento é algo que estava oculto e agora revelado. Mistério é algo do Antigo Testamento trazido às claras. Até porque, olha o que Paulo diz. Eis que vos digo um mistério. Se ele vai dizer, deixou de ser mistério. O mistério aqui na ideia estava oculto, agora é revelado. Fala para nós, Paulo, o que no Antigo Testamento não era claro e que você está trazendo para nós de forma clara. O que não era tão palpável até agora, mas agora você vai explicar mais, Paulo. Fala para nós. Eis que vos digo o mistério. Olha o mistério. Nem todos dormiremos. A gente fala o tempo todo aqui que a morte está batendo na porta. Tá ou não tá? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, e quando enfim chegar a hora. Canta ou não canta isso aí? Em que a morte enfrentarei. Oh, eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu tenho duas boas notícias para vocês, duas. A primeira é que você vai morrer e pode ser que você morra mesmo. Só uma boa notícia. Encontrar com Jesus, ué. Não é ou não é?
Morrer é uma excelente notícia. Paulo disse que viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Só que eu tenho uma segunda boa notícia. Não é contraditório, você vai entender. Talvez você não vai morrer. Então, ó, primeira notícia, pode ser que você morra. Segunda boa notícia, pode ser que você não morra. Como assim, pastor? O salário do pecado é a morte. Só 2 homens não morreram na história. Elias e Enoque. E o texto diz que o corpo, a carne e o sangue não herda o reino de Deus. Como é que eles estão lá? Eles estão no céu agora. Mas como é que eles estão lá? Será que os corpos deles foram glorificados? E aí Jesus não foi o primeiro a ser glorificado? Ou será que eles entraram com corpos normais como uma exceção à regra? Não dá para saber. É um mistério. É um mistério, nesse caso sim. Como é que está agora Elias e Enoque? Porque se você crê na vida pós-morte, e eu creio, se você crê que Elias foi assunto aos céus e Enoque também, esses caras estão com corpos, uai, ou não? Eles foram glorificados? Ou eles são exceção à regra mesmo? De qualquer jeito eles serão exceção à regra, porque eles já não morreram. Como eles estão agora? Agora, tirando Elias e Enoque, ainda tem uma grande turma que não vai morrer. Qual turma? A turma que estiver viva, dada a vinda de Cristo. Se a nossa geração não ver Cristo aqui como estamos, morreremos. Mas imagina se no calendário do céu, a nossa geração for a geração que contemplará o céu rasgando e Cristo vindo em glória. Imagina se for a gente escolhido por Deus. Ô, pastor, que bênção. É, que bênção, mas antes da vinda de Cristo tem a grande tribulação, tem o anticristo, tem as lutas, tem tudo. Então não sei se a gente aguenta ser a geração da vinda de Cristo. Eu não sei se a gente aguenta. Vai encarar anticristo, perseguição, aquele negócio todo. Mas se formos e Deus nos dê aquele dom da fé, já estudamos ele, que nos capacita a passar por tanta luta, tanta dificuldade, e a gente chegar naquele dia glorioso, maravilhoso, amém, glória a Deus, e vemos Cristo. O que vai acontecer com a gente? Nem todos dormiremos. Você não vai morrer. Aí você não vai para o caixão, não vai ser cremado. E vai acontecer isso aqui, ó. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A última trombeta aparece aqui e aparece em Apocalipse capítulo 11. Alguns estudiosos dizem que não é a mesma trombeta. Mas aqui no meu texto bíblico está escrito última trombeta. E lá em Apocalipse 11 também está escrito última trombeta. Por questões escatológicas, alguns não associam a última trombeta de 1 Coríntios 15 com a última trombeta de Apocalipse 11. Mas por questões escatológicas também, eu associo e entendo ser o mesmo momento. A sétima trombeta, a última trombeta, sétima trombeta, lá de Apocalipse, é a trombeta da vinda de Cristo, do juízo e do galardão aos crentes. Então é exatamente o que acontece aqui. Cristo veio em glória. Num momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos glorificados. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos o seguinte quadro. A vinda de Cristo é um evento master, é um grande evento, ok? A vinda de Cristo é um grande evento. Dentro do evento vinda de Cristo, existem sub-eventos. Deu para entender? Nós temos o evento da vinda de Cristo. Dentro do evento vinda, nós temos sub-eventos que acontecem simultaneamente, mas que não são a mesma coisa. Exemplo, na vinda de Cristo, tem galardão para crente, mas o galardão é um sub-evento. Tem juízo. Juízo e evento não é a mesma coisa. Juízo e galardão não é a mesma coisa, mas acontece na vinda de Cristo. Acontece o arrebatamento da igreja. Acontece a ressurreição, mas arrebatamento e ressurreição não é a mesma coisa. E acontece a glorificação do corpo. Mas glorificação não é a mesma coisa que galardão, que juízo, que arrebatamento, que ressurreição. Galardão é recompensa. É o pagamento por um trabalho, é salário. Quando Cristo vier, Ele vai recompensar o seu povo. Percebe? Percebeu a diferença? Por que eu estou falando isso? Porque tem uma música legal, bacana, que a gente canta, que tá legal, mas que uma parte não dá para cantar.
Então a música diz assim: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Não tem isso em nenhum lugar da Bíblia. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos seremos transformados, não arrebatados. Ah, pastor, mas que chato, hein, ficar pegando detalhe. Não é chato, é ser bíblico. Mas eu sei que ser bíblico é ser chato. Eu sei disso. Mas ou você canta o que você quiser e vai lá na empolgação, ou você canta a Bíblia. Eu prefiro cantar a Bíblia. E a Bíblia não está dizendo que seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que seremos transformados. Pastor, é o mesmo momento? É no mesmo evento. É no mesmo evento. Agora, a prova maior que existem sequências nos eventos é 1 Tessalonicenses 4, onde diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os crentes arrebatados, vivos. Então existe um grande evento, mas sequência de eventos dos sub-eventos. Deu para entender? Então o que acontecerá num abrir e fechar de olhos? A transformação do corpo do crente que estiver vivo, dada a vinda de Cristo. Quando isso acontece, por que você está falando vinda de Cristo? Porque o texto está dizendo, última trombeta. Última trombeta. Não ia fazer isso não, mas abre aí Apocalipse 11. Ser glorificado. Daqui a pouquinho, nos próximos versículos, eu vou explicar. Olha isso. Vai lá para a última trombeta. Apocalipse 11, 15. Pastor, por que você está falando que a última trombeta é a vinda de Cristo? Por causa da última trombeta de Apocalipse 11. Olha lá. Apocalipse 11, do 15 ao 19. Pode ler? O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Alguma versão está escrita aí, que há de vir? Que há de vir, né? Talvez, segundo alguns estudiosos, a melhor tradução seria que és e que eras. Não que há de vir. Apocalipse 4 aparece que há de vir. Mas ali é porque ele ainda não veio. Aqui é uma profecia de ele vindo. Então não é que há de vir, que és e que eras, porque ele está vindo. Ele está descendo, ele está em glória. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. E o texto diz, no versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraivada. Ok? Deu para entender aí ou não? O que o texto está falando para nós é que na última trombeta, ou seja, no dia do Cristo vir para reinar e dar galardão ao seu povo e para julgar os ímpios em ira, ou seja, o dia da vinda de Cristo, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Se estivermos vivos aí, dada a vinda de Cristo, né? Volta lá para 1 Coríntios capítulo 15. Pastor, mas e os mortos? Não vão ser glorificados, não? A sequência do texto. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aos mortos ressuscita e é glorificado. E os crentes vivos, e nós seremos transformados. Então tem glorificação para quem está vivo e tem glorificação para quem está morto. Qual a diferença? A diferença é que quem está morto ganha um milagre a mais. Qual milagre? A ressurreição. E quem está vivo? Quem está vivo recebe só um milagre. Qual? A glorificação. Aí a irmã perguntou, esse ser transformado é o quê? A partir do 53, a Bíblia vai explicar.
Mas antes, como aqui o texto diz que nós ressuscitaremos incorruptíveis, abre comigo em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 20. É porque, ao mesmo tempo que eu estou falando transformado, eu estou falando glorificado e etc, né? É porque são sinônimos. É para o mesmo evento. Olha só, olha Filipenses 3, 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo de pecado, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Receberemos um corpo de glória. O que é um corpo de glória? É um corpo incorruptível. O que é um corpo incorruptível? Um corpo que não peca mais, que não cansa mais, que não sente dor mais, que não chora mais, que não é tentado mais. Um corpo de glória, igual ao corpo de Jesus Cristo. Tem noção? Jesus, com um corpo glorificado, comeu diante de seus discípulos, é verdade, mas não comeu por necessidade. Comeu por prazer. Hoje nós comemos por prazer, é claro, é gostoso comer, tem coisa melhor do que comer. Mas por necessidade, o nosso corpo precisa. Não vai precisar mais. Mas imagina, diz que tem um banquete. Jesus não chama um banquete. Pode ser que seja literal mesmo. Pode ser que a gente coma mesmo na eternidade. Mas eu só não posso admitir que seja por necessidade. Porque o seu corpo será de glória. Então é possível que tenha alimento. Jesus prometeu um cálice, né? Um banquete. Ele comeu com seus discípulos. Então tudo isso nos dá pistas de que realmente possa ter alimentação na eternidade. Mas não por necessidade. Agora o nosso corpo é de glória. Nunca mais sendo tentado na vida. Nunca mais pecando na vida. Nunca mais chorando na vida. É aquela música, né? Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Levanta a mão só quem já passou alguma tribulação na vida. Uma só. Uma só. Vai levantar duas? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, olha Paulo, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparados ao peso de glória que nos aguarda. Estou triste, estou chateado, aconteceu muita coisa ruim comigo, na minha vida. Pastor, como é que eu crio esperança na vida? Lembrando que isso é uma leve e momentânea tribulação. Pastor, mas vai durar minha vida toda? Não sei. Mas mesmo que dure a vida toda, é momentânea. Porque se você viver 90, 100 anos com esse seu problema, imagina você morrer aos 100 anos, sem solucionar o seu problema. O que te aguarda é uma eternidade. O que são 100 anos diante de uma eternidade? Mas é porque nós estamos agora. E quando o negócio está agora, dói. Mas vai passando pela prova como, irmão? Dando glória. Espera. A sua prova está prestes a acabar. E isso não é palavra de efeito, é porque a sua vida está prestes a acabar. É porque você está quase indo embora. Nós estamos quase ficando sem um membro na Lagoinha Mangabeira. Você está quase morrendo. Eu também. Eu também. Eu não sei quanto tempo Deus me deu de vida, mas do tempo que Ele me deu, já se passaram 35 anos. E se Ele tiver me dado 36? Eu só tenho até ano que vem. Mas se Ele tiver me dado 80, ainda falta muito. Mas uma hora vai acabar. E se acabar? Aí eu morro, ué. Tá, e se você morrer? Aí eu vou ser ressuscitado. E se eu for ressuscitado?
aí eu sou glorificado. E quem não morrer, estiver vivo na vinda de Cristo, vai passar muita luta, muita perseguição com o anticristo, com a besta do mar, com a besta da terra, vai passar tudo isso. Mas vai ver Cristo descendo do céu. Aí quando vê Cristo descendo do céu, transformado automaticamente. Só bênção e só vitória, irmão. Essa é a vitória. É por isso que Paulo nos chama em Romanos de mais que vencedores. É diante de todas essas coisas que somos mais do que vencedores. Não somos mais do que vencedores porque ganhamos BMW, compramos BMW, ganhamos muito dinheiro. Não somos mais do que vencedores porque temos uma pátria celestial, um futuro garantido. É por isso que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pastor, eu queria só entender assim, por exemplo, a pessoa quando morre, aí ela não fica assim, como glorificada só quando a vida, a pessoa tormenta, né? E quando a pessoa morre? Isso, antes da ressurreição. Existe uma doutrina de pessoas que acreditam que a pessoa fica num sono profundo, sem consciência, sem existência. E por outro lado, existem aqueles que acreditam na consciência após a morte. Ou seja, o seu corpo vai para a sepultura e o seu espírito vai a Deus e está ali diante de Deus, agindo, louvando, pensando e etc. Eu sou dessa outra turma. Eu creio que existe consciência após a morte. Por que eu creio? Porque Paulo disse, em 2 Coríntios 5,8, que queria deixar este corpo e habitar com o Senhor. Paulo disse que viver é Cristo, morrer é lucro, que ele queria ir morar com Cristo. A história do rico e do Lázaro nos mostra que existe uma vida após a morte. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 mostra as almas dos decapitados, aqueles que foram assassinados, clamando por justiça debaixo do altar de Deus. A Bíblia também diz em Lucas 20, 34 que Deus não é Deus dos mortos e sim de vivos, quando ele cita Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó está morto para nós. O corpo deles foi embora, mas eles estão no céu com Deus. Não, eles vão para o céu, mas ainda não teve o arrebatamento, não é o arrebatamento, né? Não, eles estão para o céu, eles estão no O céu. arrebatamento é quando Jesus voltar. E o que você falou que a gente pode não morrer. Isso. Então, se eu morro, eu vou para esses dois lados. Mas eu já estou com Cristo? Está com Cristo, eu creio que sim. E o arrebatamento? O arrebatamento acontecerá para aqueles que estiverem vivos dada a vinda de Cristo. Então, são duas formas de chegar a Cristo. Nesse sentido, muda essa sua fala e eu concordo com você. Por exemplo, existem duas formas de encontrar com Jesus? Existe. A primeira forma, morre e vai para o céu. A segunda forma, espera em vida Cristo e seja arrebatado na vinda dele. É isso mesmo. Entendeu? Por exemplo, quem morreu hoje é cristão, está com Jesus. Véio. Paulo, Pedro, João, todos esses estão aonde? Estão no céu, com Jesus. E nós, com Jesus também, mas na terra. Então, mas aí por que a pessoa, quando a pessoa morre, então não fica com o corpo glorificado? Não, porque o corpo dela ainda está na sepultura. Só vai a parte imaterial dela, só vai a alma dela. A alma dela vai. O corpo fica na sepultura. Entendeu essa parte? E aí, e é justamente por isso que é necessário a ressurreição. A ressurreição é trazer o corpo de volta. Entendi. Entendeu? Isso aí. Vamos lá, 53. Isso que eu falei está no 53, ó. Porque é necessário que este corpo corruptível, o nosso corpo como está agora, se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha que bênção esse corpo de glória. É corrupto, não vai ser mais. É mortal, não vai ser mais. Nós não precisaremos mais enterrar os nossos. Porque não vai ter morte mais. Nós não precisaremos mais viver em luto. Não precisaremos mais chorar, porque agora é incorrupto e agora é imortal. Para quê? Para herdar o reino de Deus.
Para que incorrupto e imortal? Porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Então o que Deus faz? Transforma o nosso corpo para todo mundo entrar na eternidade. Todo mundo crente. Todo mundo crente. Todos os cristãos. Se carne e sangue não herdam o reino de Deus, mas ele quer morar com você para sempre, ele transforma seu corpo em corpo de glória. Posso ouvir um glória a Deus? Interessante também é que eu gosto de ficar pensando nessas coisas, porque, por exemplo, no reino de Deus, Lúcifer teve inveja de Deus. Por que essa corruptividade aconteceu ali, né? Mas assim, vamos lá. Primeiro, irmã, Lúcifer não é o nome de Satanás. Esquece isso. Nós fomos treinados assim. Mas Lúcifer não é o nome de Satanás. Por que alguns dizem que Lúcifer é o nome de Satanás? A palavra Lúcifer nem é hebraico nem grego. A Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. A Bíblia do Novo Testamento foi escrita em grego. Aí existe um homem, por volta do 3º século, se eu não me engano, o Vitor que deve saber. 3º, 4º século? Hã? 3º, 4º século, chamado Jerônimo. Ele traduz a Bíblia de hebraico para grego para o latim. Quando ele encontra uma expressão chamada estrela da alva, estrela da manhã, ele traduz para o latim como Lúcifer. Lúcifer significa estrela que brilha, estrela da manhã, primeiro a estrela do dia, estrela da alva. Isaías 14 pode ser que esteja falando de Satanás. E ali, se estiver falando de Satanás mesmo, porque primeiro é uma profecia contra o rei da Babilônia. Se estiver falando de Satanás, lendo em latim, a pessoa leu lá, Lúcifer. Então colocou o nome de Satanás de Lúcifer. Não tem nada a ver. Nem sabemos se o texto está falando de Satanás. Lúcifer nem é uma palavra hebraica, é uma palavra em latim. O que sabemos de Satanás é Satã, é o seu nome, e diabo. Satanás e diabo. Esse é o nome do nosso inimigo. Lúcifer é um nome latino, não tem nada a ver. Agora, o que significa lá? Lúcifer, que eu acabei de falar aqui? Estrela da manhã? Jesus é chamado de estrela da manhã também. Jesus é chamado de Lúcifer. Não se assuste. Em latim é Apocalipse 2, 28 e Apocalipse 22, 16. Jesus é chamado de estrela da manhã. Tem nada a ver com Satanás. Os luciferianos. Os que seguem Satanás. É uma ordem, igual os franciscanos, os agostinianos, tem os luciferianos também, No catolicismo? E eles creem o quê? Não, é só o nome da ordem. Não, mas por causa de Cristo. São cristãos. Ah, tá. Por causa de Cristo. Mas o nome da ordem é baseado em Lúcifer. Não, ok, mas Lúcifer é Cristo. Baseado em Lúcifer e Cristo. Entendi. Isso aí. Isso aí. A gente vai estudando, a gente vai vendo assim, meu Deus. Olha a importância de estar aqui, quarta-feira. Estudo bíblico. Cada um aqui vai trazer um para o estudo bíblico. Só um minuto que eu estou terminando de responder ela ali. Aí você falou de Lúcifer, aí depois falou, da briga no céu. Isso. Aí essa sua pergunta é a pergunta que vale $1 milhão. A pergunta é, se Deus é perfeito, se o céu era perfeito, se a criação foi perfeita, como é que Satanás... Aí você falou que teve inveja. Eu não sei se teve inveja, eu só sei que o pecado dele... foi a soberba. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Esse foi o pecado de Satanás, a soberba. É por causa de Ezequiel 28, outro texto também, que a gente não sabe se está falando de Satanás, que alguns dizem que ele quis ser igual a Deus. É uma possibilidade. A soberba é uma realidade, está no texto bíblico. Então, essa soberba de Satanás começou no céu, é verdade. O pecado não começou na terra. Não começou com Adão, começou com Satanás no céu, que antes era um anjo. Por que isso aconteceu? A Bíblia não traz a explicação. A Bíblia não fala por quê. E um terço Dos anjos desceram. Apocalipse 12, versículo 4. Porque assim, a gente imagina que os anjos são incorruptíveis, mas Agora sim, mas antes não. A Bíblia chega a chamar alguns anjos de anjos eleitos. Eu entendo que esses anjos eleitos são os anjos que não caíram. Agora, até a queda, os anjos, me parece que realmente tinham um livre-arbítrio, no sentido de decidir contra a sua natureza.
Adão também tinha isso. Depois de Adão, agora todos estão mortos em seus delitos e pecados. Precisando que Jesus o toque para que eles possam escolher por Cristo, né? Ô, pastor, que eu ia te perguntar o seguinte: a gente peca por influência do demônio, né? Assim, ou influência, ou opressão, ou assim, porque o mundo jaz no maligno. Então, né, como a carne é influenciável, porque a nossa natureza mesmo não seria uma natureza pecaminosa, já que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas quando, como o mundo jaz maligno, a gente está sob influência, a gente peca. Então, a partir desse momento aqui que o corpo, que a gente vai se tornar incorruptível e não vai mais pecar, é porque cessa a influência demoníaca, porque Satanás está lançado no lago de enxofre. Mas trata a interpretação. Não? Mas acho que a carne também ela é pecaminosa, né? Isso. Ela completou. Vamos lá. Você chegou até a metade do assunto. Escuta. Primeiro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é isso? Significa que nós temos a capacidade de comunicar com Ele e alguns atributos que Ele tem, de forma diminuída. Isso é ser a imagem e semelhança. Sim, mas eu não acredito que nós somos criados para pecar. Não, calma. Vou chegar lá. Não é pecaminoso. Vou chegar lá. Em Adão, não. Adão foi feito perfeito. De Adão para cá, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Então, você precisa entender que a sua natureza hoje não é a natureza de Adão. Hoje, nós temos e carregamos o pecado no corpo. Então, é o contrário do que você está falando. Por causa do pecado de Adão, nós não poderíamos não pecar. Eu posso concordar que Adão não foi feito para pecar. Mas ele pecou. Depois que Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Agora, você não poderia não pecar, porque você já nasce em pecado. Você tem essa semente do pecado na sua vida. Aí você falou assim, como Satanás foi lançado no lago de fogo e enxofre, cessa-se a tentação e paramos de pecar nesse estado aqui. Meio ponto. Se fosse uma prova além 10, você tiraria 5. Por quê? Escuta por quê. Você não tira nota 5, né? Não, né? Por quê? Escuta. Por quê? Escuta. Mateus capítulo 4 mostra que Satanás tentou Jesus e a Bíblia diz que Jesus foi tentado como nós. Satanás nos tenta. Só que o que ela falou também é verdade, porque Tiago capítulo 1 versículo 13, olha o que diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. João vai falar isso como desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Respondendo a sua pergunta, por que você peca? Você peca porque Satanás te tenta, mas você peca porque você é um safado sem vergonha também. Porque a sua carne também quer o pecado. Ela tende ao pecado. Tende ao pecado. Ela tem a tendência do Isso, exato. Sim, mas por exemplo, Jesus foi tentado no deserto Foi. e foi tentado nas coisas que ele mais precisava naquele momento. Aham. Né? Foi tentado no pão, estava com sede e tal. Mas a carne de Jesus não tendia ao pecado, né? Não tem dia, não tem dia. O espírito tem que ser forte. O espírito. O jejum alimenta o espírito. É. Então você mata o desejo Isso. da carne, mas o espírito fica Isso, forte. não- Aí você resiste. Não só com o jejum, com todas as disciplinas espirituais. Agora, a questão de Jesus é muito mais emblemática. Porque Jesus era Deus, sem deixar de ser O homem. que eu quero dizer, tipo assim, eu aqui no deserto e Jesus, os dois passando fome. Isso, É isso. injusto mostrar um pão pra mim, pra Cuidado com essa palavra injusto, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas presta atenção. Mas presta, Olha, Jesus. Não ia comer. mas presta atenção. Mas escuta, Giovana, escuta. É um sacrifício. Olha para você ver, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Como homem, ele foi tentado? Foi tentado. Poderia ter cedido à tentação? Poxa, é difícil demais responder isso. Porque ele era Deus. Ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Se Jesus pecasse, todo o plano entraria por água abaixo. Eu não consigo imaginar a possibilidade de Jesus pecar, sendo que ele veio para ser o Salvador do mundo.
Mas ao mesmo tempo, como homem, ele foi tentado. A tentação foi real. Mas ele era Deus. E nós estamos diante de uma grande... Sem deixar... Não. Irmã, cuidado com essa sua afirmação, porque essa sua afirmação, com todo respeito, é tratada como heresia ao longo da história da igreja. Escuta, deixa eu te explicar. Ele não disse na palavra, ele falou, eu venci o mundo, você também pode. Claro, mas isso aí... Mas onde... Venceu nas condições humanas. Claro, mas onde nessa passagem, nesse texto, onde ele nega a sua divindade? Não negou, mas ele não usou disso para dizer que ele é Não. todo poderoso. Ele quis dizer que a gente também, a nossa Não. condição, Correto. a gente também pode existir. Eu concordo. Eu só te peço para não separar as naturezas de Cristo. Por exemplo, 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele foi tentado. Como homem, ele cansou. Como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele foi adorado. Como Deus, ele perdoou o pecado. Como Deus, ele disse, eu sou é o nome de Deus. Então, ele é 100% Deus, 100% homem. A explicação nos faz separar as naturezas. Mas a Bíblia não nos permite separar as naturezas. Que você quer um outro mistério sobre Jesus também? É assim. Não, mas eu não estou separando. Não, se você não está separando, amém. Não, eu não estou separando. Eu estou dizendo o seguinte: ele não usou os seus poderes, toda a sua glória, né? Ele não usou disso para mostrar para a gente que a gente também pode vencer. Claro, concordo. A gente tem que como é que se diz? Seguir o exemplo dele. Eu concordo. Não, porque a gente não tem esse poder, a gente não tem. Qual poder? Esse poder de Deus, assim, Sim. de Jesus, no caso. Não temos. Né? Ah. A gente não tem no sentido que nós somos humanos. Sim. Entendeu? Nós Ele também somos foi humano, Deus. tendentes ao pecado, entendeu? Sim. Mas a gente pode resistir. Pode. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Sim. Então, Sim, concordo. então também. Foi o jeito que você falou. Não. Eu não quis dizer que É. Deus é Deus, entendeu? Jesus é Deus. Tem os seus poderes, mas ele não usou disso para mostrar para a gente ter exemplo. O que você está dizendo é que ele venceu a carne como Ele homem. venceu como homem, Como homem, sem deixar de ser Deus. sem deixar de ser Deus. Então tá bom. Esse aí. Concordamos. Aham. Continua a dúvida nesse... Tem que ficar bem, porque senão a gente não entende. A gente Claro. tem que Claro. Não temos mesmo. Não temos, nós não temos. Não temos. Somos pequenos. Limitadíssimos. Esse versículo que você citou do Tiago aqui na Bíblia que eu estou lendo aqui, está escrito assim, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Aham. E a ninguém. E Jesus foi tentado. Foi tentado. Foi tentado. Qual a explicação? O seu lado humano foi tentado, mas ele não deixou de ser Deus. Mas aqui, antes da irmã interromper, você tá... São muitas as questões. Deus não morre. Jesus morreu. Jesus é Deus. Entre aspas, não está na terra, quem está em Jesus. Quem estaria naquele momento? São muitas as inquietações quando o assunto é a pessoa de Jesus. É por isso que muito se escreveu sobre Jesus e muitas heresias foram combatidas ao longo da história. Você deu história da igreja aqui? Você falou sobre isso? Arianismo, modalismo, sabelianismo, várias heresias ao longo da história, tentando explicar quem é Jesus. Não, o Vitor lançou umas perguntas. O Vitor não é fácil não. E não passou na Dois concílios justamente na época dos patriarcas, realmente sobre Jesus. O primeiro foi o Nicéia, em 325, provando que Jesus era Deus, que ele e o Pai tinham a mesma natureza. E depois, em 400, Calcedônia, né? acho que é 450, agora esqueci a data, que agora justamente prova que Jesus é homem também. E tinha heresia na época que Jesus tinha duas naturezas distintas. Aí é depois da Calcedônia. Calcedônia, exato. Inclusive, nós já estudamos cristologia aqui, no estudo bíblico. Ficamos aqui, você lembra, Pedro? Ficamos aqui meses e meses estudando a pessoa de Jesus. Falamos sobre tudo isso aí. Sobre as heresias, sobre os concílios, falamos sobre a divindade, a humanidade, falamos tudo isso. Falamos sobre os atributos divinos de Jesus, falamos tudo isso. Onde vocês estavam? Talvez nem na igreja ainda vocês estavam, né? Quem sabe a gente repete este estudo.
É por isso que a quarta-feira é muito importante. Não pode faltar quarta-feira. Estamos estudando a Bíblia. O Vitor lançou uma assim no curso de teologia. Ah, porque se Deus é presente, onisciente, onipotente, já sabe de todas as coisas, então ele criou algumas pessoas para irem para o inferno, porque ele já sabia que iam ser isso. Aí eu tô assim, quase com o balde de pipoca aqui, esperando ele responder. E aí, Vitor? Não, uma outra hora, gente. Vigia, hein, Vitor? Vigia, hein? Vamos lá, vamos continuar. Então, agora voltando para 1 Coríntios, capítulo 15, agora 54. Olha o texto. E quando este corpo... Hã? Não, como dias sábios, não perco o dia de amanhã, memorar. Ó, 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, na glorificação, então se cumprirá a palavra que está escrita. Esta palavra está escrita em Isaías 25, 8 e Oséias 13, 14. Isaías 25, 8 e Oséias 13, 14 já prometiam o fim da morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Quando formos glorificados, não tem mais morte. Cadê você, morte? Foi vencida. Vencida por quem? Por Cristo na cruz e aplicada a nós. O aguilhão da morte, ou seja, o ferrão da morte, aquilo que impulsiona a morte é o pecado. Não tem mais pecado, não tem morte. E aquilo que te aponta o pecado é a lei. Não tem mais lei, não tem mais pecado, não tem mais morte. A morte já era. Inclusive, Apocalipse, a Bíblia diz que a morte será lançada no lago de fogo e enxofre. O salário do pecado é a morte, irmãos. Só existe morte porque existiu pecado. Essa é a prova cabal de que todos são pecadores. A morte. E nossa também. E nós não somos flor que se cheire, não. Vamos lá. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte sobre a vitória, a vitória sobre a morte só é possível porque Jesus venceu a morte. Ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado. Quando a gente canta ressuscitou, ressuscitou. Ah, não, nós estamos em 2024. A gente canta assim: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Isso tudo aqui tem que vir na sua cabeça. A ressurreição de Cristo não simboliza simplesmente que o morto saiu da sepultura, irmãos. A morte de Jesus representa a nossa justificação, representa o nosso perdão, representa o nosso galardão, representa a nossa ressurreição, representa a nossa glorificação. Ele venceu a morte. Por que a força do pecado é a lei? É a lei, porque a lei aponta o que é o pecado. É a lei que instiga. Isso está em Romanos. Quando nós estudamos Romanos, nós vimos isso muito. Onde não há lei, não há pecado. Mas por causa da lei, sabemos que somos pecadores. Você está errado. E por que é que o pecado se torna forte? Porque existe algo dizendo que aquilo é errado. Por que é que o pecado tem força na vida do homem? Por que é que o pecado mexe com a mente do homem? Porque tem algo dizendo que é errado. Tem algo dizendo que é errado. A lei diz que o pecado é errado. O pecado traz a morte. Entenda esse versículo assim, ó. A lei mostra o pecado. E o pecado gera a morte. A lei gera o pecado gera a morte. É essa corrente. Por que eu sei que é errado? Porque tem uma lei dizendo que é errado. E se eu transgredir essa lei, eu pequei. Se eu pecar, eu morro. A força do pecado está na lei. A lei aponta o pecado, essa é a ideia. E o pecado gera a morte. Ok?
Ok, não? Ok ou não, meu irmão? Não, né? Eu acho que a lei passa a ser uma coisa. A lei de Deus aqui, né? Claro, obviamente, né? A lei de Moisés. Não, a lei passa a ser quase que ética. Existe um lado ético na lei, moral? Existe. Sim. Inclusive, alguns até fazem separação de leis cerimoniais e leis morais. Não matar, não roubar, não adulterar, seriam leis morais. Leis cerimoniais diziam respeito ao culto do Antigo Testamento. Mas é isso mesmo. Mas o que você está falando está certo. É isso. Por que eu sei que é pecado? Porque tem uma lei. A força de eu saber isso é a lei. É a lei que aumenta a gravidade do pecado. Tem algo dizendo que não pode, você vai lá e faz. A força do pecado é a lei. E quem peca, morre. Gera morte. Aí olha o 58. Portanto, meus amados irmãos, já que é assim, já que tem glorificação, já que tem ressurreição, já que tem vitória sobre a morte, já que esse texto é de esperança, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Tem ressurreição, tem galardão, tem glorificação, tem transformação de corpo, tem tudo que você imaginar, tem bênçãos no porvir. O que eu faço então enquanto não chega o porvir? Trabalho, prego, anuncio o evangelho, discipulo pessoas, prego, batizo pessoas, prego e expulso o demônio, curo enfermo, e prego de novo, e tudo eu prego de novo, e falo de Jesus, e estudo as Escrituras, e vamos embora. Por quê? Porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Pastor, no Senhor meu trabalho não é vão, então pode ser que eu ganhe um dinheirinho aí, pode ser que eu fique rico. Não, ressurreição, glorificação. É por isso que não é vão. Não é por causa das coisas dessa terra, não. É por aquilo que nos aguarda. Trabalhou para o Senhor, não espere recompensa aqui simplesmente. Trabalhou para o Senhor, espere recompensa celeste, espiritual, naquele grande dia. Quem está trabalhando para o Senhor não precisa de tapinha nas costas. Quem está trabalhando para o Senhor não precisa de reconhecimento humano. Quem está trabalhando para o Senhor não precisa de receber troféu. Troféu gerando salvação, não precisa. Não precisa de ser o melhor cantor do ano, o melhor pregador do ano, o melhor diácono do ano. Estou pensando em colocar isso aqui na igreja, o que vocês acham? Todo final de ano a gente vai colocar troféu, melhor evangelista do ano, o funcionário do mês, o diácono do mês. Não precisa disso, porque nós já temos esse troféu. Só que temos que esperar para receber ele. Paulo não chama de troféu, Paulo chama de coroa da vida. É difícil, né? Porque parece assim, tudo é pecado, tudo. É difícil alguma coisa que não seja pecado. Que isso, não. Não, porque, por exemplo, assim... Amar não é pecado, congregar não é pecado. Não, mas até quando a gente vai fazer o bem, às vezes eu vou assim, não, vou fazer isso porque é o que Jesus espera. Aí eu, nossa, será que Deus está achando que eu estou fazendo só por causa do meu galera? Mas eu entendo. Entendeu? A intenção. Dependendo da sua intenção, vira pecado. Eu sempre falo isso, por exemplo. Por que eu dou uma cesta básica para a Giovana? Por que eu estou dando uma cesta básica para ela? Para ajudá-la ou para mostrar que eu estou ajudando? Ser crente é complicado, irmão. Porque não adianta você só fazer, não. A intenção tem que estar certa. Se a intenção estiver errada, ainda mais nos dias de hoje. Se a intenção estiver errada, você joga por água abaixo tudo. Não, é tipo assim, aí você tá ali, você vai comprar um negócio de R$2, um chiclete de R$2 no Araújo, aí vem o carinha lá na porta e pede um dinheiro. Aí você fala, hoje não, tal. Aí eu lembro da minha avó falando, que às vezes Jesus se disfarça de mendigo para testar a sua bondade. E se esse for Jesus? Aí eu vou lá na aí tipo, eu já peguei, porque eu não queria dar. Escuta. Entendeu? É muito difícil. Entendi. Aí tipo assim, não, se esse aqui for Jesus, deixa eu dar o dinheiro. Só que É eu por não obra que queria. você é salva não, viu? Isso aí, é pela graça. Por obra não. Tudo é pecado. É difícil. Achar que não tá fazendo as obras aqui. Amém, gente? 53 então aqui a morte é o salário do pecado.
Então, na questão 53 aqui, é que Jesus vai tirar de nós esse acesso ao pecado. Com certeza, o corpo glorificado, Nós não vamos mais morrer. isso, é isso que se chama incorruptibilidade. Não é corrupto mais, não se deteriora no pecado, não se estraga no pecado. Então, a chave da imortalidade É a incorruptibilidade. é a incorruptibilidade, não ter o pecado. Isso, exatamente. Amém, gente? Falou bonito, não falou? Falou bonito. A chave da imortalidade é a incorruptibilidade. É isso aí. Amém? Vamos. Explode, né? Amém? Camila, você ora por nós aí?